Boa noite a todos. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais esse dia, que Ele, pela sua graça e misericórdia, nos proporciona de estarmos aqui reunidos na casa dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós estamos começando uma série de mensagens que serão pregadas nessas 4 quartas-feiras do mês de março, se assim Deus permitir, né? E o tema central dessas mensagens está escrito ali, Pilares para uma Vida Vitoriosa. Amém. E hoje o tema onde nós vamos abrir essa série de mensagens é determinação. Amém? Amém. Então, por favor, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, vamos ler até o 8, um texto bem conhecido. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Volta no versículo 6, por favor. Aí, amém. Esse texto ele é bem interessante, é um texto maravilhoso. Ele vai dizer: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Esse texto ele me chama a atenção, porque vejam, ele vai dizer peça com fé, em nada duvidando. É interessante, são 2 imperativos, peça, e também vai dizer com fé. Isso é interessante porque às vezes a gente pensa o seguinte, que se alguém está pedindo algo a Deus, quer dizer que ela crê. Não é assim? Mas o texto deixa claro que não. Às vezes uma pessoa pode pedir algo a Deus e dentro do seu coração duvidar. Isso parece ser um contrassenso, mas não, a palavra está aqui revelando uma verdade tremenda, porque às vezes a gente pede, mas a gente não tem fé. A gente pede da boca para fora. E o texto vai dizer que uma pessoa que pede, mas pede duvidando, é como as ondas do mar. A onda do mar como é que é? Ora está aqui, ora está ali, ora está alta, ora está baixa, ora está no fundo, ora está no raso, e ela não tem propósito nenhum. Ela só fica ali. E o outro versículo, olha o que o versículo 7 vai dizer. Que quem pede duvidando não vai receber nada. Olha que coisa triste para um cristão. O cristão crê a ponto de pedir algo a Deus, mas ao mesmo tempo que ele crê, essa fé não é suficiente, porque dentro do coração ele tem dúvida. E olha que coisa triste. O que ele recebe? Nada. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é um ânimo dobre? Algumas traduções vão dizer coração dobre. É um coração duplo. É um coração com duplo pensamento. É uma pessoa que em um momento ela crê, e em outro momento ela duvida. O texto vai dizer que essa pessoa ela é inconstante em tudo o que ela faz. E quando essa pessoa se achega a Deus, o que ela recebe? O que o texto diz? Não sou eu que estou dizendo. Ela recebe nada. Não suponha esse homem achando que vai receber alguma coisa. E é interessante porque essa inconstância, esse coração duvidoso, ele é um coração que tem falta de determinação. E esse é o tema dessa mensagem. É sobre isso que vai ser ministrado hoje, sobre determinação. E é interessante que essa coisa de coração, de ânimo dobre, ela não é uma coisa muito difícil de se entender. Porque todo cristão, ele tem dentro de si uma batalha. Ele tem dentro de si um conflito. Todos nós temos.
Porque nós temos em nós mesmos duas naturezas. Nós temos a nossa natureza carnal, que é de homem natural, que é a que sempre nos leva para o pecado, que é a que nos leva a buscar nossos próprios prazeres, que é a que nos leva a duvidar. E nós temos a nossa natureza espiritual, o nosso espírito, que é conectado ao Espírito Santo de Deus, que é o que nos leva a fazer o que é certo, que é o que nos leva a buscar fazer a vontade de Deus. E a realidade é que essas duas naturezas, elas estão em luta constante. E às vezes a gente chega a achar que, como essa luta é algo que a gente não tem para onde fugir, a gente só vai fugir dessa luta quando chegarmos na glória, erroneamente a gente pensa que essa luta, esse ânimo dobre, é uma coisa certa, que é uma coisa normal. E eu quero dizer para você essa noite, esse ânimo dobre, essa dupla personalidade, por assim dizer, não é a vontade de Deus para a minha e nem para a sua vida. Eu quero dizer que essa coisa que você ora está bem, ora está mal. Ora você está animado, ora você está para baixo. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que, em nome do Senhor Jesus, esse ânimo dobre, essa inconstância que você tem tido na sua vida, ela tem que cair por terra hoje, em nome de Jesus. A vontade de Deus é que até essa luta, ela pode existir, mas a carne, ela tem que estar sempre subjugada. Você tem que estar sempre num estado determinado. Você tem que estar com a sua fé ativa. Você tem que estar animado, fortalecido em quem? No Senhor. Amém? E quando a gente se fortalece no Senhor, quando a gente se enche dessa determinação que vem dele, essa oscilação de ora está bem, ora está mal, ela acaba. Deus faz com que você tenha um espírito, que você tenha uma mentalidade, um comportamento, uma atitudes constantes, de crescimento, de progresso. Então isso é importante. Focalize nisso, mentalize isso. Essa luta, essa oscilação, ela tem que acabar. E infelizmente, existem pessoas que não ficam oscilando. Tem pessoa que já nem oscila mais. Tem pessoa que está sempre por baixo. Tem pessoa que está sempre desanimada, que está sempre fria espiritualmente. Isso também tem que cair, em nome de Jesus. Amém? E é interessante que, o que é determinação? A determinação é uma soma de sentimentos. A determinação é uma soma de posturas. E a gente vai falar um pouquinho de 4 sentimentos que habitam a vida de uma pessoa determinada. Amém? O primeiro desses sentimentos é um propósito. Você não vai ser uma pessoa determinada se você não tiver um propósito. Se você não tiver um propósito fixo na sua vida, não tem como você ser uma pessoa determinada. Tem um ditado que diz que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é verdade? E você? Você sabe para onde você vai? Você tem um propósito? Qual é o propósito da sua vida? Se eu perguntar, muitos aqui vão ter um propósito na ponta da língua. Não, meu propósito é me formar. Meu propósito é cuidar dos meus filhos. Meu propósito é, viajar. As pessoas aqui vão ter infinitos propósitos. E tem gente também que não vai ter propósito nenhum. Tem gente que, se eu perguntar qual é o seu propósito, tem gente que vai coçar a cabeça e não vai saber. Porque, para alguns, o único propósito que existe é sobreviver. É viver. Só isso. Né? É só empurrar a vida com a barriga, viver um dia de cada vez. Não é verdade? Tem muita gente que pensa assim. Muito cristão encara a vida dessa forma. Então, meu objetivo é, não é isso? Tem gente que vai dizer que não, Eduardo, eu já tive muitos propósitos, eu já tive muitos objetivos, mas eu atingi todos eles, então eu não tenho mais nenhum. Tem gente que vai dizer, já criei meus filhos, já criei meus netos, já me aposentei, já viajei, já fiz tudo que eu queria, hoje eu não tenho mais propósito nenhum. Não é assim? Tem muita gente que pensa assim. E eu quero dizer para você, louvado seja Deus, glória a Deus se você cumpriu todos os objetivos, todas as metas que você tinha. Mas entenda, você está errado. Você não pode ser um cristão sem um propósito. Porque o propósito primário que você, como cristão, tem que ter
é querer fazer a vontade de Deus, é querer mais de Deus, é querer ser mais santo, é querer estar mais próximo do Senhor. Esse tem que ser o propósito primário da sua vida. Se você não tem esse propósito, se quando eu perguntei qual o seu propósito, esse não passou na sua cabeça, lamento, você está errado. Você tem que rever as suas metas. Você tem que rever os seus objetivos, porque o seu objetivo tem que ser chegar mais perto de Deus. Se esse não tem sido o seu objetivo, eu creio que Deus, pela sua graça e misericórdia, hoje Ele muda isso na sua vida. Hoje o seu coração sai daqui transformado para você viver o seu propósito como filho de Deus, que é fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Sem um propósito alinhado com a vontade de Deus, você não tem como ter determinação espiritual. Você não tem como ser alguém constante se o seu propósito não está alinhado. Porque às vezes algumas pessoas até têm o propósito de se aproximar de Deus, mas ele não é o propósito primário. Às vezes é uma coisa que a pessoa faz quando tem tempo, quando sobra tempo. O pouco de amor que ela tem no coração ali, ela dedica aquilo ali. Ela coloca muitas outras coisas na frente. E Deus passa a não ser o objetivo primário. Ele passa a ser um objetivo terciário, quaternário, que fica lá para trás. E eu quero dizer para você, se você não coloca Deus como objetivo primário, você não tem como ser alguém constante na presença dEle. Se você coloca algum propósito na frente de Deus, lamento, esse propósito, por esse, você vai lutar sozinho. Você pode até conseguir, porque a Bíblia vai dizer que o sol brilha para todos. Talvez você consiga. Eu não estou jogando praga aqui não, pode acontecer. Mas entenda, o seu primário tem que ser a vontade de Deus. Quando o seu objetivo primário é se aproximar dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você pode ficar despreocupado. Deus vai prover tudo, como foi cantado naquele louvor, de nada tem falta. Quando o Senhor é o teu pastor, quando você é o seu próprio pastor e você dedica a Deus a sobra do seu tempo, do seu coração, lamento, mas vai ter coisa que vai faltar. O próprio Deus vai deixar faltar para você se despertar. Você pode ser amassado, você pode ser apertado, para você se dar conta, para você se despertar de que Ele tem que ser a prioridade na sua vida. Então, a primeira coisa, para você ser alguém constante, para você ser alguém firme, inabalável diante do Senhor, fortalecido nele, primeiro, tenha um propósito claro na sua vida. E que esse propósito seja se aproximar do Senhor. Amém? Amém. Recebe essa palavra aí. Que o Senhor renove esse propósito no seu coração. Amém? Amém. Segundo ponto aqui, para você ser uma pessoa determinada espiritualmente, não basta você ter um propósito, você tem que ter foco. Você tem que estar focado nesse propósito. Porque, entenda, o mundo, ele faz de tudo para destruir esse propósito. O mundo faz de tudo para te atrapalhar. Quando você está aqui dentro, existe um mover. Aqui dentro existe um ambiente de adoração. Existe aqui um mover de Deus. E aqui, você se conectar a esse propósito, você se fortalecer, é fácil. É relativamente fácil. Mas quando você passa dessa porta, quando você chega na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, a coisa muda um pouco de figura. Porque o ambiente não é propício. Aqui você pode entrar aqui até de certa forma com uma fé até passiva, que aqui a coisa flui, mas lá fora não. Lá fora a sua fé tem que ser ativa, lá fora você tem que ter o foco. Era uma coisa interessante que eu passava alguns anos atrás, né? Quando a gente era novo convertido, a Maria, ela deve lembrar, a gente ia muito em retiro, e a gente ia nos retiros, cara, é uma coisa tremenda. A gente saía dali vibrando, a gente saía dali cheio da presença, empolgado, vou fazer, vou acontecer. Cara, quando chegava na segunda-feira, a rotina era aquele balde de água fria. Quando pensa que não, eu já estava desanimado todo de novo. Por quê? Porque eu não tinha foco.
Você tem que manter o foco. Lá fora só vai ter gente para te desanimar, só para te jogar para baixo. E eu quero dizer para você uma coisa: evite pessoas que te põem para baixo. Evite pessoas que tentam tirar você do seu propósito com Deus. Aí talvez você fale: poxa, Eduardo, mas não tem como, porque são pessoas da minha convivência, são pessoas do meu círculo, eu não tenho como evitá-los, às vezes é família, ambiente de trabalho, mas eu quero te dizer, se firme no Senhor e mantenha o foco, não dê ouvidos, peça a Deus para Deus blindar o seu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele estava indo para a cruz, Isaías 50, versículo 7, se eu não me engano, o texto vai dizer que ele fez o rosto dele como uma pedra, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fez o meu rosto como um seixo. O que é um seixo? É uma pedra que fica no fundo do rio, aquelas pedrinhas que ficam arredondadas de tanto água passar. O texto vai dizer que o rosto dele foi feito como pedra. Entenda, não é o sentido literal. O rosto, porque ele permaneceu firme. E você precisa se manter firme. Você não vai passar por uma luta, um sofrimento tão grande quanto ele, mas entenda, você tem que se manter firme quando as pessoas tentarem te desanimar, te tentarem jogar para baixo. Jesus, quando ele vai na casa de Jairo, Jairo convida ele, porque a filha dele estava doente, estava morrendo. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, tinha um monte de gente chorando. Jesus falou o quê? Não chorem. Ela está viva. O texto vai dizer que as pessoas que estavam chorando começaram a rir. Elas riram dele. Nossa, que engraçado, né? As pessoas estavam chorando porque ela morreu. Quando Jesus mostra que vai curar, aí riram. Jesus fala o quê? Tira todo mundo daqui. Tira, vai, fica aqui perto de Tiago e João. O que Jesus faz? Jesus cura. E é interessante porque ao nosso redor é assim também. Tem gente que a gente pensa que está junto. Tem gente que na sua dor está ali com você, está até chorando com você, mas no fundo, não querem o seu sucesso, não querem a sua restauração, não querem a sua transformação. E nessas horas você vai ter que manter o foco no Senhor. Amém. Porque existem pessoas que às vezes têm um complexo de inferioridade tão grande que só ficam satisfeitas quando vê alguém pior, numa situação pior da que elas se encontram. É engraçado, né? Tem aquele ditado que fala que notícia ruim chega rápido, chega voando, e é assim mesmo. Quando você tem uma vitória, ninguém pega o telefone correndo para contar para os outros. Caramba, tá sabendo, irmão? O irmão se deu bem. Nosso irmão recebeu uma vitória. Ninguém faz isso. Você que tem que vir aqui e dar o teu testemunho. Agora, vai você passar por uma luta, vai você cair. É um monte de gente que corre para pegar o telefone para espalhar que você está mal, que você caiu. E ainda não há desculpa que é para orar. Não, eu estou falando para orar. Intercede aí. Não. Tem pessoas que se alimentam da sua derrota, do seu fracasso. Você tem que tentar se separar ao máximo dessas pessoas. Tem gente que é assim. Igual aquelas pessoas que choravam na casa de Jairo. Amém? E é interessante que você tem que ter um propósito, você tem que manter o foco nesse propósito, e outra coisa que você tem que ter é resiliência. Você tem que conseguir se manter firme, porque quando você está firme no seu propósito, vem um monte de luta. O diabo não está satisfeito. E ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar tirar você da sua determinação. Mas eu quero dizer para você, sempre que o inimigo se levantar contra você, Deus ele vai te mostrar de alguma forma que aquilo ali é espiritual. Porque Deus ele mostra. Tem coisa que é tão absurda que acontece que você sabe que é o diabo. Tá tudo indo bem, tá tudo dando certo, de repente se levantam algumas situações que você fala assim, não, isso é espiritual. E é nessa hora que você tem que ser resiliente e se manter firme o quê? No seu propósito. Porque quando o inimigo manda uma luta na sua vida e você deixa aquilo te afetar, sabe o que acontece? Ele sempre vai mandar aquela luta. Porque ele entende que aquilo ali é a sua fraqueza. Para alguns vai ser
quando o inimigo toca na saúde, para alguns vai ser na vida financeira, na vida familiar, cada um tem sua dificuldade. Se o inimigo mandar uma luta e ele te derrubar, lá na frente, quando você se levantar de novo, ele vai mandar a mesma, porque ele já viu que é o seu ponto fraco. Então você tem que se manter firme, você tem que ser resiliente. Tomou uma pancada, caiu, levanta. Deus, ele te levanta. A Bíblia vai dizer que é no meio de muitas lutas que a gente aprende a ter paciência, que a gente aprende a perseverar. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Só que a pessoa cai e tem que fazer o quê? Tem que levantar. Talvez nesse momento você esteja caído. Talvez nesse momento, espiritualmente, você esteja derrubado. De repente, uma coisa que aconteceu há pouco tempo, ou uma coisa que aconteceu há muitos anos, de repente você ainda está prostrado. E eu quero te dizer, cair, todo mundo cai. Luta vem para todo mundo. Mas você tem que se levantar. Amém. Você tem que crer e olhar o quê? Para o seu propósito. Amém. Quer se aproximar de Deus. Manter o foco nele e se reerguer. Porque hoje é uma noite de restauração. É uma noite de restauração de propósitos. Eu sei que você, se aprove a Deus que você estivesse aqui hoje, é porque essa palavra é para você. Às vezes a gente escuta uma palavra e fala assim, poxa, seria bom se fulano estivesse aqui. Nossa, essa mensagem é para o ciclano. Não, é para você. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E nesse momento está acontecendo um mover. Eu sei que pessoas estão sendo aqui restauradas. Pessoas aqui estão sendo renovadas. Agora tem que manter o foco. Porque lá fora, o diabo vai se levantar. Eduardo, você está profetizando coisa ruim, você está me secando? Não, é porque eu sei que é assim que acontece. Lá fora ele vai se levantar. Lá fora vai vir balde de água fria. Mas é a hora de você se manter firme. Focado no Senhor. Então você tem que ter um propósito. Você tem que ter foco em Deus. Você tem que ter resiliência para aguentar as pancadas que infelizmente ou felizmente virão. E você tem que ter uma visão. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter algo concreto. Porque se o seu propósito é se aproximar de Deus, você vai fazer o quê? Vou ficar parado esperando ele se revelar. Não. Você tem que buscar. Você tem que fazer algo. Você sabe o que tem te atrapalhado de se aproximar dele. Ele tem falado ao teu coração. Você sabe qual é a tua fraqueza. Você sabe o que você tem colocado na frente dele. E é momento de se libertar. É momento de largar esse ato. É momento de largar esse sentimento. Isso que você tem feito, que tem te atrapalhado. Você tem que ter uma visão. Saia daqui essa noite com uma visão. Saia com uma meta. O que você vai fazer? Eu vou trocar o tempo que eu desperdiçava com outras coisas e vou buscar. Eu vou me santificar. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou evangelizar. Eu vou restaurar o meu ministério. Eu não sei. Eu não sei o que tem te impedido. Eu não sei o que está faltando para você. Mas é noite de você fazer um propósito com Deus. É noite de você individualmente pensar agora onde foi que você perdeu a sua determinação, onde foi que você deixou para trás o seu primeiro amor e voltar. Saia daqui essa noite com um propósito firme. Senhor, eu vou fazer tal coisa. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É noite de mudança, é noite de restauração. Essa noite que seja uma noite também de você deixar para trás toda a dúvida. Porque é uma coisa interessante que às vezes a gente crê em Deus, mas a gente não crê em si mesmo. Aí você vai pensar, nossa Eduardo, que heresia é essa? Acreditar em si mesmo? Entendo o que eu vou dizer. Às vezes a pessoa crê em Deus, mas não crê que Deus pode fazer na vida dela. Às vezes você não duvida do poder, mas você duvida do ministério que Ele colocou na sua vida. Às vezes você duvida do dom que Ele te deu. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, poxa, eu estou passando por uma luta, ora por mim. Aí você fala assim, não, eu vou orar, pode deixar que eu vou orar. E até ora. Mas às vezes você não tem coragem de naquela hora orar pela pessoa. Às vezes a gente fala assim, poxa, meu amigo está enfermo, meu parente está lá. Você fala, não, eu vou orar. Mas você não tem coragem de ir lá
e botar a mão e profetizar que Deus cura você. Você não tem coragem, porque você duvida que Deus pode fazer através de você. Que isso seja jogado por terra também essa noite, em nome de Jesus. Não se conforme com a sua condição espiritual de hoje. Entenda que Deus, Ele procura nessa terra pessoas comprometidas, pessoas de fé, para operar coisas grandes. Os milagres que a gente vê na Bíblia, paralítico andando, cego enxergando, Deus é o mesmo. As pessoas estão aí enfermas, as pessoas estão necessitadas de uma palavra de ânimo. E o que falta? Deus descer? Deus não vai descer para fazer, porque Ele já tem a igreja. Nós fomos comissionados para isso, mas a gente fica tímido, a gente fica travado, porque a gente duvida do nosso potencial. E você está certo, duvide mesmo do seu potencial. Você não tem potencial, mas Deus, Ele faz isso através de você. Deus, Ele pode te mudar, Ele pode te preparar, te fortalecer, te curar, restaurar a sua vida. Para quê? Para você fazer a vontade dEle. E talvez você fale, talvez você pense no seu coração: poxa, Eduardo, muito boa essa mensagem, eu creio em tudo que você está falando, mas eu estou desanimado, eu estou caído, eu estou prostrado, eu não sei como eu posso ter determinação se eu estou lá embaixo, eu estou frio. Olha, eu quero dizer para vocês uma coisa: o Espírito Santo está nesse lugar, e se você quer, e se você crê, Ele muda hoje o seu viver, Ele te levanta hoje, Ele te renova hoje. Basta você crer e querer. Eu quero dizer para vocês, quando você vem para o culto, foca aqui, quando você vem para cá, não venha de qualquer jeito, venha sempre ligado com esse propósito que Deus está colocando no seu coração. Cada culto que você vem aqui, venha com essa mentalidade. Hoje é noite de sair renovado. É noite de sair com as baterias recarregadas, independente de quem prega, independente de quem louva, independente do que é tocado, não importa. Nunca venha para este lugar tendo este lugar como comum. Venha sempre crendo que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Esse é o primeiro passo. É vir para a igreja com temor, é vir crendo e querendo receber. A Bíblia vai dizer que nós devemos ansiar por Deus como a corça anseia pelas águas. E às vezes a gente vem aqui pela rotina, a gente vem porque não tem nada que fazer em casa. Noite de quarta-feira vou para a igreja, não estou fazendo nada. Não venha com essa postura, joga essa postura por terra, em nome de Jesus. Assuma uma posição hoje, assuma uma postura diante de Deus, de sempre vir para cá com o coração desejoso de adorá-lo, de cultuá-lo e de ouvi-lo. Às vezes a gente vem para cá e a gente vem como se fosse qualquer lugar. Esse lugar é um prédio, é um prédio. É um prédio comum? É um prédio comum. Você vai dizer: Eduardo, aqui não é a igreja, é só um prédio. A igreja somos nós, não é isso? E você está certo, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas esse lugar aqui é um lugar consagrado, é um lugar dedicado para o culto a Deus. E você tem que sair de casa com essa mentalidade: eu não estou indo na igreja, não. Venha com a mentalidade: eu estou indo adorar, eu estou indo buscar a Deus. Porque essa postura chama a atenção de Deus. É a forma como você sai de casa. Davi diz o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele não esperou chegar no lugar. Ele já saiu de casa alegre. Porque ele já saiu focado que a casa do Senhor é um lugar de milagre. A casa do Senhor é um lugar de operação do Espírito Santo. E a gente vem de qualquer jeito, aí a gente não entende por que a gente está oscilando, por que a gente não tem determinação, por que a gente está desanimado. A gente vem sem temor nenhum, vem sem propósito, sem visão, sem uma meta, sem uma sede de Deus.
A gente vem para aqui como quem vai para o mercado, como quem vai para qualquer lugar. Mude hoje essa sua postura. Venha para cá com um coração desejoso e o Espírito Santo, ele vai te encher, ele vai te fortalecer, porque esse é o primeiro passo, é se fortalecer. O primeiro passo é se encher dele. Depois você só mantém isso aí, com temor, com busca, com sinceridade no coração. Amém? Amém. E eu deixo essa palavra para a igreja, que essa determinação, ela te atinja, que essa determinação seja algo constante na sua vida. Que o Espírito Santo venha ter essa liberdade, que nada venha roubar o seu ânimo, que nada venha roubar a sua postura, a sua posição diante de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Nesse momento, feche seus olhos. Deixa eu só orar. Senhor meu Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Tu sabes as lutas, as dificuldades de cada um, Senhor Deus. E o Senhor sabe o quanto nós somos dependentes de Ti. De nós mesmos, ó Deus, nada podemos fazer. E neste momento agora eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor venha tocar em cada um dos nossos corações, ó Deus. Que toda fraqueza, toda frieza, toda mornidão seja jogada por terra agora em nome do Senhor Jesus. Queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti. Então o Espírito Santo vem e opera uma obra nova, opera um renovo, um despertamento em cada um, Senhor, para que estejamos no centro da Tua vontade, Senhor, que cada um venha sair daqui cheio da Tua presença, com propósito, com vigor, com as forças renovados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Trabalha em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.